Portanto, era assim que ocupava os seus tempos livres. Exatamente, isso permitiu-me também, de uma certa forma, integrar-me na sociedade angolana. Fiz grandes amizades, conheci muita gente e tive a oportunidade também de perceber um bocado aqui que era a cultura de um país africano colonizado há 500 anos. E sentia que participava numa guerra justa ou que lutava por uma boa causa? Eu diria que quando cheguei lá em 71, agora visto a essa distância, quase que se podia prever o 25 de Abril. Diria que militarmente a guerra estava ganha, psicologicamente havia um desfazamento em relação àquilo que militarmente era possível. O que é que eu quero dizer com isso? Quer dizer com isso que não havia praticamente guerra. Eu tive a oportunidade, naqueles 2 anos que lá estive, assistir a 2 ou 3 operações de grande vulto da Força Aérea com os comandos, os paraquedistas, sem grandes resultados. Portanto, isso queria dizer que militarmente não havia já possibilidades de dar uma volta. Agora, psicologicamente sentia-se que a minha geração e outros que já lá estavam a participar naquilo que seria o abandono da guerra e se calhar procurar uma saída pacífica para todo o cenário. E enquanto soldado sentia que era um elemento importante para a nação? Não sei, isso nunca me passou pela cabeça. Os heróis são aqueles que defendem a pele. Eu não senti essa necessidade porque não estive num teatro de guerra de contacto direto. Eu contava na Força Aérea e fazia parte de tripulações de apoio. Nunca tive um contacto direto com a guerra. As coisas que nós fazíamos com comissões era dar apoio no transporte, dar apoio no transporte de alimentação para os militares que estavam nas bases, na periferia da base, basicamente isso. E em relação aos ataques das forças inimigas, era uma situação permanente? Havia alguma incerteza e inquietude pela sua parte e por parte de todos os estava a outros? dizer, como eu dizia há pouco, quando lá cheguei a guerra já estava quase a acabar. Portanto, havia uma ou outra emboscada, mas nada de grande vulto. Militarmente, como já disse, a guerra já não tinha possibilidades de continuar. E como recebiam notícias do exterior? Do exterior, normalmente eram os chamados aerogramas, que eram uma via de comunicação gratuita que havia naquele tempo, telefone, cinema. Na altura havia uma série de documentários que davam as notícias, que chamava-se Visor, que era um documentário de notícias que dava sempre antes dos filmes. Então nós víamos um bocado aquilo que se passava no país e nas outras províncias ultramarinas através desses documentários. Sentia que ambos os lados em confronto combatiam com o mesmo tipo de armas? Ou seja, estavam em mesmo peso de igualdade? No caso da Angola, não. No caso da Angola, portanto, aquilo era uma guerra de guerrilha, não era uma guerra clássica. Era uma guerra de guerrilha e, como tal, funcionava de maneira diferente. Na Guiné e Moçambique, as tropas estavam mais bem preparadas, mais bem equipadas. Inclusive, nessa altura, na Guiné já tinham mísseis. Em Angola, não. Em Angola fazia-se um bocado a guerrilha tradicional, não é? Portanto, com o armamento russo, da parte deles, e nós com o velho armamento que tínhamos já há muitos anos. E a preparação militar recebida na instrução era a mais adequada para ir à frente de combate? Naquela altura havia uma preparação muito boa das tropas. Eu que não tive um contacto direto com a guerra, fui bem preparado para lá. Sentia que a cadeia de comando funcionava bem entre pelotões, companhias e batalhões? Ou seja, havia uma cooperação entre as unidades militares? Normalmente havia, quando os rádios não falhavam. Porque diga-se também que os nossos aviões e os nossos equipamentos eram já muito velhos e caducos.
de maneira que era com muita facilidade que falhavam as comunicações, sobretudo as comunicações terra-ar. Portanto, a Força Aérea e o Exército, por vezes, falhavam as comunicações e aquilo era complicado. Em termos médicos e religiosos, como é que era o apoio? Permanente. Havia sempre um capelão à disposição, pronto para acudir aos desabafos, às angústias, porque viver um cenário de guerra, eu estou a falar da minha experiência, mas tive a oportunidade de assistir a outras bastante mais bem complicadas. Pessoas que quase levaram ao suicídio, outras possivelmente ainda hoje sofrem de problemas psicológicos derivados ao isolamento. Sei lá, um cenário de guerra num ambiente totalmente adverso, não é? E longe das famílias, das namoradas. Foi muito complicado para a juventude daquele tempo ter que se suportar e ter mais tarde que ultrapassar os efeitos psicológicos da guerra. Por todas essas dificuldades que passaram, não só a nível físico, em caso de muitos, como também em termos psicológicos, quais foram as situações que o deixaram mais marcado? A mim foi algumas cenas que eu assisti de injustiça social. Apesar da guerra, como já disse, apesar da guerra estar praticamente diluída, ainda tive a oportunidade de assistir a alguns cenários que eram cenários próprios do regime da altura, não é? Havia a PID militar e a PID civil, e nessa altura faziam-se uma série de interrogatórios para tentar descobrir alguma coisa da parte do inimigo e faziam-se atrocidades. Coisas incríveis. Maus tratos. Eu diria que uma das coisas que mais impressionou e que me marcou bastante na altura, isso para um jovem de 21, 22 anos na época, foi uma evacuação que nós fomos chamados para fazer. De uma angolana, uma nativa angolana grávida, que tinha sido apanhada numa emboscada das nossas tropas e que tinha sido espancada para extraírem alguma informação. E quando ela entrou em aborto, eles chamaram a Força Aérea para fazer a evacuação. Nessa altura fui eu e o piloto, fomos fazer a evacuação e o facto, uma das coisas que mais impressionou foi a cara dela espantada, uma pessoa que veio do mato, entra num avião, está numa fase de aborto e ela acabou mesmo por abortar dentro do avião. Foi assim um cenário de terror e de angústia, uma coisa para além do cheiro. Há toda uma componente de coisas que me marcaram na altura e que eu ainda hoje de vez em quando recordo. Para além de todas estas situações, teve algum acidente durante o tempo em que permaneceu lá? Não, os acidentes que eu tive foram paixões. Foram os maiores acidentes que eu tive como comunidade de vida. Como já disse, conheci muita gente interessantíssima. Foi uma experiência de vida para mim inesquecível. Sobrevoar um território imenso, plaqueiro, em plena África, com todas as características naturais, com toda a vida selvagem, com toda a fauna, com todos aqueles nasceres, os postos de sol fantásticos, foram uma experiência que eu nunca mais vou deixar de ser. Uma experiência inesquecível, portanto. Sem dúvida.